Olá, terceiro ano, mais um EMAI, atividade 19.5. Nessa atividade, nós daremos continuidade com a unidade de capacidade de medidas de líquidos. Questão A. André acha que 1 litro corresponde a 1000 ml. Você concorda com ele? Por quê? Bom, crianças, se vocês lembrarem no slide anterior, nós já vimos sobre isso. Lembra que nós conversamos no vídeo anterior? Desculpa. Então, nós já sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, o André está correto? Sim, vocês vão escrever aí sim. Por quê? Porque 1 litro é equivalente a 1000 ml. Tudo bem? Questão B. Quantos mililitros correspondem a meio litro? Bom, crianças, se vocês já sabem que 1 litro é igual a 1000 mililitros, certo? Aqui na questão B, está pedindo o quê? Meio litros. Se eu estou falando meio litro, quer dizer o quê? A metade, tudo bem? Então, eu quero saber quantos mililitros corresponde a meio litro. A metade de 1 litro, tudo bem? Porque é meio litro, ó. Aqui eu tenho 1 litro inteiro. 1 litro inteiro é 1 L ou 1000 ml, perfeito? Agora, ele quer saber o quê? Meio litro. Meio o quê? Quer dizer a metade disso. Qual é a metade de 1 litro? Ou a metade de 1000 ml, porque 1000 ml é equivalente a 1 litro. Então, eu quero saber qual é a metade de meio litro. Qual vai ser a metade de 1000, crianças? Nós já sabemos que se a gente somar 500 mais 500, quanto que eu vou ter? 1000, tudo bem? Então, a metade de 1000 ml é 500 ml, tudo bem? Então, quando eu falo quantos mililitros correspondem a meio litro, 500 mililitros, tá bom, crianças? Porque meio está se referindo à metade. Questão C. Marta utilizou quatro copos para encher um recipiente de 1 litro. Quantos copos desses são necessários para encher um recipiente de meio litro? Bom, então, nós vimos anteriormente, né, que a Marta utilizou lá 4 copos, né, para encher 1 litro, ou seja, cada copo tinha quantas ml? 250, certo? Então, ela utilizou 1 copo, 2, 3, 4. Ela utilizou 4 copos de 250 ml, ou seja, 4 vezes o número 250, que isso aqui é igual a 1000 ml, tudo bem? Só que o probleminha quer saber quantos copos desses são necessários para encher um recipiente de meio litro. Se eu já descobri que meio litro é igual a 500 ml, porque 500 é a metade de 1000 ml, eu já descobri isso, quantos copos de 250 eu irei precisar para dar o resultado de 500 ml? Então, se a gente somar aqui 250 ml mais 250, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10, sobe 1. 2 mais 2, 4, mais 1 que subiu, 500. 500 o quê? ml. Quantos copos que eu tive que utilizar? 1, 2. Então, aqui a resposta é quantos copos desses são necessários para encher um recipiente de meio litro? 2 copos. Questão D. Em uma embalagem de refrigerantes, está escrito, contém 2.500 ml. Essa quantidade ultrapassa 2 litros ou falta para 2 litros. Quanto? Se você acha que ultrapassa 2 litros? Ou se você acha que falta para chegar em 2 litros, falta quanto? Então, vamos pensar um pouquinho, crianças. Deixa eu apagar aqui. Vamos pensar um pouquinho. Se você já sabe que 1 litro é referente a 1000 ml, você já descobriu isso? 1 litro
é igual a 1.000 ml, certo? Você já descobriu isso. Se ali está falando que tem 2.500 ml, se eu fizer a decomposição desse número, eu consigo descobrir rapidinho. Vamos fazer aqui ao lado? Deixa eu ver, deixa eu apagar aqui, peraí. Tem que apagar de novo. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. 1.000 mais 1.000. Quanto que dá 1.000 mais 1.000, crianças? Muito bem, quem falou 2.000, perfeito. 2.000, 2.000 mais 500, eu vou ter 2.500 ml. Perfeito, fiz a decomposição do número 2.500. Se eu já sei que 1.000, né? 1.000, aqui é tudo ml. 1.000 ml é igual a 1 litro, então aqui eu tenho 1 litro mais 1 litro, certo? E aqui eu tenho 500 ml, ou seja, vamos anotar aqui, meio litro, que pode ser representado em números decimais assim também. Isso aqui é um L que eu fiz por último, tá? Então, se eu for somar isso daqui, vamos somar aqui, ó. Peraí, não tem problema. A gente soma aqui porque ali ficou 1 litro mais 1 litro mais meio litro, tudo bem? Se eu somar isso, ó, 5 mais 0, 5. 1 mais 1, 2. A vírgula sempre embaixo de vírgula, né? Ou eu conto quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então, aqui eu tenho que ter 1. 2 litros e meio. Então, a perguntinha é, essa quantidade, 2.500 ml, ultrapassa 2 litros? Ou falta para chegar em 2 litros? Se a gente olhar aqui, ultrapassa, certo? Ultrapassa quanto, crianças? Quantos? 500 ml, perfeito. Ultrapassa aqui, ó, 500 ml, tá bom? Então, vocês podem responder aqui na questão D. E 500 ml é equivalente a meio litro. Então, a gente pode representar meio litro ou com 500 e a unidade, não pode esquecer da unidade de medida, que nesse caso aqui é ml, ou a gente pode representar aqui, ó, por números decimais. Bom, crianças, coloquei aqui as respostinhas que nós conversamos, tá? Eu só vou retomar aqui a questão D, tudo bem, ó? Em uma embalagem de refrigerante está escrito contém 2.500 ml. Essa quantidade ultrapassa 2 litros ou falta para 2 litros? Quanto? Já descobrimos que sim, que ultrapassa. Por quê? Porque 2.500 ml é igual a 1.000 ml mais 1.000 ml mais 500, né? Que corresponde a 1 litro mais 1 litro mais meio litro, igual a 2 litros e meio, que é maior que 2 litros. Então, vamos só refletir um pouquinho aqui sobre esses algarismos. Por que que aqui eu coloquei o 0,5, meio litro, tudo bem? Para representar as 500 ml. Então, vamos lá. O nosso probleminha, nós já sabemos que nós temos 1 litro. Então, esse 1 litro, eu represento ele pelo um número inteiro, 1,0. Isso aqui é a mesma coisa que 1 litro, tudo bem? Então, se eu estou falando de meio litro, lembra que nós conversamos? Que 1.000 ml, quando eu quero falar de meio litro, eu falo de 500, porque 500 é a metade de 1.000, tudo bem? Se eu tenho aqui o número inteiro 1 e eu quero meio litro dele, eu já sei que em mililitros fica 500 ml. E esse 1 aqui, qual que é a metade dele? A metade dele vai ser o 0,5. Por quê? Vamos descobrir por quê, ó. 0,5, vamos somar ele. Então, vamos fazer a soma desse 0,5, desse meio litro. 5 mais 5 é igual a 10. Sobe 1. 1 mais 0 é igual a 1. A vírgula embaixo de vírgula, ou eu conto quantos números eu tenho depois da vírgula 1, permanece 1. Ou seja, se eu somar aqui 0,5 mais 0,5, eu tenho 1 inteiro. Então, a metade do número 1 inteiro é 0,5, ou podemos ler também isso daqui como 5 décimos, tá bom, crianças? Por isso que eu representei esse número aqui, 5 décimos, 0,5, para representar a metade de 1 litro. A metade do número 1. Então,
500 ml é a mesma coisa que 0,5 litros, meio litro, tá bom? Questão E. Jorge usou um copo de 200 ml para encher recipientes com capacidades diferentes de água. Ele começou a preencher um quadro, complete o que falta. Então, lembra que eu já falei para vocês que a matemática nós precisamos imaginar, né? Então, aqui nós sabemos que o Jorge usou copos com 200 ml, copos de 200 ml, para encher recipientes com capacidades diferentes de água. Ou seja, eu ia tentar desenhar uma jarra, mas não sei se vai dar certo. Então, ele tem uma jarra, isso aqui é uma jarra, imagina? Vamos imaginar que isso aqui seja uma jarra. Então, ele tem uma jarra, certo, crianças? Com uma capacidade de medida, ele vai ter uma outra jarra maior, outra maior e assim sucessivamente. Então, ele tem alguns recipientes com capacidades diferentes, tá? Que cabe mais líquidos. Então, vamos analisar aqui a tabela. Litros de água, 1 litro. Ele utilizou 5 copos. 5 copos de quanto? 5 copos com 200 ml cada um. Então, eu coloquei aqui ao lado, ó. Até esqueci de pôr a unidade de medida. 5 copos com 200 ml. Tudo bem? Vamos ver quanto que dá isso? Então, vamos calcular aqui. 5 vezes 0, 0. Por que 5 vezes 0 é 0? Porque quer dizer que eu tenho 5 vezes o número 0, ou seja, 0 mais 0 mais 0. Lembra, a multiplicação é a soma de parcelas iguais. 5 vezes 0 de novo, 0. 5 vezes o 2, 10. Aí eu conto 1, 2, 3 e o pontinho. 1000 ml, ou seja, 1 litro. Então, eu sei que 5 copos ele enche 1 litro, que é o que está dizendo aqui. Perfeito. 2 litros. O Jorge utilizou 10 copos. Vamos descobrir? A gente já sabe que 2 litros é igual a 2.000 ml. 2.000 ml, certo? Vamos conferir? Só vou mostrar para vocês uma coisinha, crianças. A gente poderia fazer essa multiplicação aqui, o passo a passo. Mas toda vez que a gente tem uma multiplicação, prestem atenção, onde nós temos o zero envolvido, qual é o melhor caminho? Vamos, nesse momento, esquecer o zero. Esquece o zero. Todo mundo esquecendo o zero. Agora, nós vamos multiplicar só os números que não são zero. 1 vezes o 2. Quanto que é 1 vezes 2? 2. Lembra? Multiplicação, soma de parcelas iguais. Quer dizer que eu tenho uma vez o número 2. Coloquei ele aqui. Agora, eu conto quantos zeros que eu tenho nos meus números envolvidos na multiplicação. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 3 zeros? Coloco agora esses zeros aqui no resultado. 3 zeros. Ficou mais fácil? Sim, né? Então, aqui eu tenho, 2.000 ml, que é equivalente a 2 litros. Perfeito. Bom, agora o Jorge quer 3 litros. Crianças, do número 5 até o número 10, quantas unidades ou quanto que eu tive que percorrer? Mais 5, certo? Por quê? 5 mais 5 igual a 10. Então, do número 5 até o 10, eu andei 5 unidades. Então, a gente pode imaginar que do número 10 para o próximo número aqui, eu vou somar com mais 5? Quanto que é 10 mais 5? 15. Quem falou 15, perfeito. Vamos ver se dá certo? Vamos ver se nós teremos que utilizar 15 copos para dar o equivalente a 3 litros? Vamos fazer essa continha aqui ao lado. Eu já montei aqui. 200 ml vezes 15. Tudo bem? Professora, a gente poderia esquecer os zeros? Sim, podemos esquecer os zeros. Como? Esquecemos o zero, sobrou quem? O 2 e o 15. Ao invés de a gente fazer 15 vezes 2, a gente pode fazer 2 vezes 15, porque inverter o número na multiplicação é o mesmo resultado, na multiplicação. 2 vezes 15, quanto que é 2 vezes 15? Lembra que a multiplicação é a soma de parcelas iguais? Ó, uma vez o número 15, 2 vezes o número 15. 15 mais 15 é igual a 30, tá bom, crianças?
Ó, 15 mais 15. Então, 2 vezes o número 15 quer dizer que eu tenho 30. Perfeito. Agora, quantos zeros eu tinha aqui nessa conta? 1, 2. 2 zeros? Acrescenta aqui. 1, 2. 3.000 ml. 3.000, eita, isso aqui era um M e um L, tá? 3.000 ml é igual a 3 litros? Sim, perfeito, está correto. Ah, então agora, professora, do número 15, para encher, eu usei 15 copos para encher 3 litros. Agora eu acrescentei mais 1 litro, porque aqui, ó, ele está indo de 1 em 1 litro, somando mais 1, né? Então, do 3 até o 4, eu acrescentei 1 litro. Então, do 15 aqui, eu vou acrescentar mais 5 copos. Porque se eu estou utilizando 5 copos para 1 litro, e daqui do número 3 até o 4 eu adicionei mais 1 litro, então eu vou adicionar mais 5 copos. Pode ser? Vamos ver? 15 mais 5, quanto dá? 20 copos. Vamos descobrir? Já montei a continha aqui para a gente descobrir. 200 ml vezes 20. Vamos, nesse momento, esquecer o zero. Opa, é o zero, não 2. O zero. Agora, vamos resolver só os números que não são zero. 2 vezes 2, quer dizer que eu tenho 2 mais 2, somas de parcelas iguais. Quanto que é 2 mais 2? 4. 2 vezes 2 igual a 4. Perfeito. Agora, vamos contar o zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4.000 ml, que é igual a 4 litros. Certinho, crianças. Então, aqui é 20 copos. Logo, você vai pensar, do número 4 até o número 5, você acrescentou quantos litros? 1 litro? Então, do número 20, a quantidade de copos, você vai acrescentar quantos copos? 5, né? Agora, o resto, eu acho que vai dar para vocês irem fazendo sozinhos, tá? Só vocês irem percebendo aqui, ó, que nós estamos indo de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20. O próximo vai ser? Pensa um pouquinho. Agora, o restante, vocês façam sozinhos.